Hoje vamos ler o Salmo 147:3 e depois oraremos juntos. Ele diz: Ele cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. O nosso Senhor restaura os aflitos e cura as suas dores. Ao longo de toda a palavra de Deus, encontramos um Criador profundamente dedicado a acolher e curar os que estão sofrendo. Ele não apenas fecha as nossas feridas, mas transforma as nossas marcas nos propósitos mais profundos que podemos imaginar. Na verdade, Deus costuma pegar justamente aquilo que foi rejeitado ou quebrado em nossas vidas e transformar em um testemunho poderoso. Ele usa a nossa cura para trazer alívio e restauração para outras pessoas. Se há algo que aprendi sobre o Senhor, é que Ele não faz acepção de pessoas. Não existe julgamento da parte dele. Muitas vezes nós nos cobramos e nos condenamos muito mais do que Deus jamais faria. Isso não significa que Ele tolera o erro ou que nos dá liberdade para agir de qualquer maneira. Não é isso, mas existe algo único em Deus. O seu coração é tão cheio de amor e perdão que Ele simplesmente não desiste de nós. As mãos do Senhor estão sempre prontas para consertar, reconstruir e nos renovar por completo. É por isso que para Ele, nada é irrecuperável. Não existe situação destruída demais que Ele não possa refazer, nem vida que não possa se tornar útil novamente. Isso me lembra da passagem em Ezequiel 37:1-3, onde a palavra nos diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Talvez hoje você olhe para a sua realidade e se sinta exatamente como esses ossos secos. Alguém desiludido, esquecido e achando impossível recomeçar, dar a volta por cima ou ser útil de novo. Mas preste atenção ao que o Senhor diz a Ezequiel e veja o que acontece com aquilo que parecia não ter mais solução. Ezequiel 37:9-10 nos revela: E ele me disse: Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. É exatamente isso que o Senhor faz com os quebrantados. Ele os traz de volta à vida e, mais do que isso, os transforma em soldados do seu exército. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que Deus escolheu e capacitou para a sua glória. Se fôssemos julgar pelos critérios humanos, essas pessoas seriam descartadas. Mas a visão de Deus é diferente. Onde a sociedade via assassinos, prostitutas e pessoas espiritualmente mortas, Deus enxergava seus instrumentos de batalha. Ele via utilidade nelas. Quero começar lembrando do apóstolo Paulo. Como sabemos, ele não iniciou sua jornada na fé como um apóstolo. Na verdade, ele era alguém que aprovava, apoiava e executava a perseguição e morte de cristãos. Atos 8:1 nos dá um breve panorama de como Paulo, que na época se chamava Saulo, vivia antes de seu encontro com o Senhor. E Saulo consentia na sua morte. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos levaram Estevão a enterrar e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. A morte mencionada nesse texto é a de Estevão, que foi apedrejado. Paulo presenciou essa execução. Ele invadia os lares, arrancava homens e mulheres de suas casas e os jogava no cárcere. Fico pensando no impacto que ele deve ter sentido ao descobrir, mais tarde, que esteve totalmente errado durante todo aquele tempo. Logo depois, em Atos 9:1-6, testemunhamos a impressionante conversão de Paulo
que aconteceu justamente quando ele ainda ameaçava e perseguia os seguidores de Jesus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Se você vivesse naquela época, acreditaria de verdade que um homem como Paulo teria salvação ou utilidade para Deus. Pois foi esse mesmo homem quem escreveu grande parte do Novo Testamento que lemos hoje. E se a história de Paulo impressiona, vamos lembrar também de Raabe. Josué 2:1-3 nos relata: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar. Ide olhai a terra, principalmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, deu-se aviso ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó enviou mensageiros a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Em vez de entregá-los, Raabe decidiu protegê-los. Nos versículos de 8-12 do mesmo capítulo, ela declara aos espiões: E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no telhado e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Esse momento marcou o início da redenção daquela mulher, uma prostituta que escolheu crer. Ela e seus familiares não apenas foram poupados da destruição que devastou Jericó, mas ela também passou a caminhar com o Deus de Israel. Com isso, seu nome foi incluído na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Contudo, talvez o relato que mais me emocione hoje seja o do homem liberto em Gadara. A Bíblia nos mostra que, logo após o Senhor expulsar os demônios que o atormentavam, ele saiu anunciando o milagre por toda parte. Ele se transformou em um verdadeiro evangelista. Não existe ninguém que o Senhor não possa transformar em um instrumento de sua glória. Você nunca estará quebrado demais, nunca terá errado demais e nunca estará longe demais para Ele. Quando você se coloca nas mãos do Pai e permite que Ele mude a sua história, Ele te refaz por inteiro. Apesar de tudo isso, pode ser que você ainda guarde alguma dúvida no coração hoje. Se for esse o caso, eu convido você a orar. Fale com o Senhor neste momento. Peça que Ele ajude a sua fé e confirme cada palavra que foi dita aqui. Permita que Ele traga paz ao seu coração e prove que Ele é o único capaz de soprar vida sobre os ossos secos. Se você está pronto para buscar a Deus agora, repita comigo: Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti hoje em total entrega. Após ouvir a Tua palavra, é como se o Senhor estivesse olhando diretamente para mim, enxergando quem eu sou e conhecendo todos os meus temores. Tu ouviste o clamor silencioso da minha alma,
pois por muito tempo eu me senti sem valor. Senti que não merecia a tua glória, a tua presença ou qualquer outra bênção. Eu me condenei tantas vezes, acreditando que o Senhor jamais olharia para alguém como eu ou que não teria compaixão de mim. Mas, Pai, eu ouvi a tua palavra hoje e, pela primeira vez em muitos anos, a esperança voltou ao meu coração. Hoje, Senhor, a minha mente se abriu para um novo entendimento. Agora eu sei que o Senhor olha para alguém como eu, alguém tão marcado e ferido. Sei que o Senhor ainda pode me usar, me lavar e me purificar por inteiro. É por isso que eu venho a Ti hoje. Senhor, eu peço que me purifiques. Rogo para que leves embora todo o meu quebrantamento e tudo aquilo que me faz sentir indigno na Tua presença. Reconheço que os meus caminhos não foram retos, Senhor. Não tenho sido limpo nem santo. Mas hoje eu me rendo a Ti e peço que assumas o controle da minha vida agora mesmo. Se o Senhor é poderoso para restaurar qualquer pessoa, eu peço que me restaures hoje. Cura as minhas áreas feridas. Que a Tua misericórdia clame por mim neste dia. Peço também, Senhor, que me transformes em um instrumento útil para a Tua glória. Eu sei que errei e que trago marcas, mas vi nas páginas da Tua palavra o que o Senhor fez por pessoas que eram exatamente como eu. E eu sei que se o Senhor pôde usá-las, também pode me usar para a Tua glória. Sei que, se o Senhor trouxe vida para aquelas histórias, também pode trazer vida para a minha. Por isso peço hoje, Senhor, usa-me para o Teu louvor, capacita-me, libera a Tua palavra sobre mim hoje e permite que eu me levante como aqueles ossos, secos no livro de Ezequiel, os mesmos ossos em que o Senhor soprou vida e transformou em um grande exército para Ti. Eu declaro vida sobre mim hoje. Eu profetizo renovo. Falo sobre a minha história e determino uma vida livre de autopiedade e confusão. Em vez disso, eu declaro paz sobre mim. De agora em diante, escolho me enxergar como o Senhor me enxerga. Não mais como aquela versão quebrada, mas como a versão que o Senhor refez, resgatou e capacitou para a Sua glória. Pai Celestial, eu Te agradeço hoje porque sei que o Senhor já operou esse milagre. Obrigado por Tua misericórdia, por Tua bondade, por Tua paz e por esse amor que não desiste de mim. Obrigado, Senhor. Também Te agradeço pelas orações respondidas. Obrigado porque sei que a partir de agora estou sendo reconstruído, limpo, purificado e preparado para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Amém. Espero que este devocional lembre você de que Deus pode curar o que está quebrado, restaurar o que parecia perdido e tornar a sua vida útil para a glória dele novamente. Se você tiver algum pedido de oração, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Será uma honra interceder por você. E se o ministério, grato pela graça, tem abençoado a sua vida, considere nos apoiar através do Oferte um Cafezinho. No momento, o seu apoio é o que torna possível continuarmos compartilhando a palavra de Deus todos os dias. Se você não puder ajudar financeiramente hoje, está tudo bem. Suas orações e seu carinho significam muito para nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Deus te abençoe.